Dengue e febre chikungunya, duas doenças com sintomas parecidos e com o mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Na segunda reportagem da série especial Guerra ao Mosquito, vamos mostrar um raio-x das duas doenças que tiveram um aumento assustador de casos no ano passado aqui no país. Essas plantas eu deixava dentro de casa. Como elas já são vasos maiores, eu coloco elas fora. Assim que eu rego elas, ela já cai a água já fora e não fica empoçando água. Ana Claire não se descuida. Além da atenção com a água nas plantas, ela fecha as janelas no fim da tarde, lava e tampa todas as garrafas e cobre os ralos. Exagero? A Bombeira Civil já teve dengue 2 vezes. Eu já tinha ouvido falar da dengue e eu agia, para ser sincera, com uma certa brincadeira. O mosquito não me pega, eu que corro atrás do mosquito, eu brincava. Sendo sincera, eu brincava. Hoje eu tenho muito medo. A primeira vez, Ana Claire foi contaminada durante uma viagem no Ceará. A segunda foi em São Paulo, onde vive com o marido e 3 filhos. Eu chorava constante. Eu chorava porque tinha dia que eu não dormia. A minha mãe passava a noite inteira me coçando. Coçando porque era uma coceira muito forte. Então a sensação parece que você vai morrer. Os primeiros surtos de dengue foram registrados no final do século XVIII em Java, no sudoeste asiático e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o primeiro registro da doença foi no fim do século XIX, nas cidades do Rio de Janeiro e Curitiba. A dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, provoca febre alta, dores de cabeça, no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, fraqueza, náuseas e vômito. Existem 4 tipos de dengue. A mais grave delas é a hemorrágica, que provoca alteração na coagulação sanguínea e pode levar à morte. A doença infecta 100 milhões de pessoas anualmente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, no ano passado, foram registrados mais de 1.600.000 casos prováveis de dengue no país, segundo o Ministério da Saúde. 843 pessoas morreram da doença. A região Sudeste liderou o número de casos suspeitos. Em seguida foram o Nordeste, o Centro-Oeste, Sul e Norte. O estado de São Paulo foi o que mais registrou casos de dengue no ano passado em todo o Brasil. Ao todo, foram mais de 720 mil. Neste ano, a doença atingiu quase 95% das cidades do estado. Aqui na capital paulista, o bairro mais atingido foi este, o da Vila Brasilândia, na Zona Norte. Aqui na região é complicado. Até hoje não há vacina e tratamento. Combate-se a dengue da mesma maneira que nos anos 50. As armas contra a doença são inseticidas, repelentes e a eliminação dos criadouros do Aedes aegypti. 80% dos focos ocorrem nos domicílios. Portanto, aquele ralo, aquele banheirinho que é esquecido no fundo de casa, deve ser cuidado, deve ser mantido no vaso sanitário fechado, assim como a colocação de redes nesses ralos, evitando então que a fêmea do Aedes aegypti deposite por ali seus ovos. Na casa de Maviana, o mosquito também não tem vez. Ela toma todos os cuidados. A maquiadora também foi infectada, só que pela febre chikungunya, transmitida pelo mesmo Aedes aegypti, depois de uma viagem de férias para João Pessoa, na Paraíba. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a me sentir febril. E eu tirei o cachecol, percebi que ao redor do meu pescoço estava ficando bem vermelhinho. Aí eu percebi que a minha articulação da mão começou a doer. É uma sensação estranha nas mãos, que é como se a mão tivesse inchada, sabe? É dormente, você tenta fechar ela como você fecha assim normal e não consegue. A febre chikungunya surgiu na Tanzânia em 1952 e significa homem encurvado. Em 2004, um surto foi registrado no Quênia. 9 anos depois, a doença chegou ao Caribe e às Américas. No Brasil, os primeiros casos foram registrados no Amapá e na Bahia em 2014. Além de febre, o vírus provoca manchas avermelhadas e dores fortíssimas nas juntas no período agudo. E as sequelas podem durar semanas. O vírus infectou 660 mil pessoas na América Latina e provocou 71 mortes em 2015. Por aqui, no ano passado, foram confirmados mais de 7.800 casos da doença e 3 mortes. De maneiras diferentes, as duas doenças podem trazer consequências que vão exigir uma resposta do sistema de saúde maior do que a resposta basal que eles acabam tendo que atender. Na reportagem de amanhã da série especial Guerra ao Mosquito, vamos mostrar a epidemia de Zika vírus no Brasil e explicar por que a doença provoca alerta mundial.